Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aos sinais das últimas aulas, tá? Nós temos aqui sinais das últimas 3 aulas. Então, nós vamos da página 57 até a página 80. Vamos lá. Dia das Crianças. Dia das Crianças. Crianças têm esse sinal e tem esse daqui, como se fosse a babinha descendo e crianças, tá? É uma variação. Dia do professor, ó, configuração de mão em P, professor. Natal é a barba, é o mesmo sinal para dezembro. Papai Noel também é o mesmo sinal, tá? Presente, ó, você pega esses 3 dedos abertos aqui, vira com a palma da mão para você e faz como se fosse um laço e puxa. Presente. Vela tem esse, né, que você sopra a vela, ou então a vela e o fogo aqui, tá? É uma variação. Anjo, as asinhas aqui na lateral, anjo. Jesus, que é o dedo médio, ele vem aqui no meio, como se fosse o cravo, em uma mão e na outra. Maria, mãe de Jesus, ó, configuração de mão em M, você vai pegar de um lado, dar a volta na cabeça até o outro. José, marido de Maria, ó, J aqui na mão, como se você estivesse desenhando J na mão. Festa, festa. Aniversário, é o mesmo sinal de idade, né? Então, idade, aniversário. Circo, sinal composto de casa e palhaço aqui no nariz. E só o sinal de palhaço é aqui, tá? Como se estivesse colocando aquele narizinho. Férias, configuração de mão em F, a palma aqui, a mão de base com a palma para baixo. Você vai encostar aqui no dorso da mão e fazer um movimento circular. Férias. E feriado é aqui dessa forma. Meios de transporte. O sinal de meios de transportes é o sinal de carro, diversos. Então, carro, ônibus, sempre lembrando que a portinha do ônibus abre para fora. Moto, avião, ó, configuração de mão em Y, avião, subindo. Ou também avião, mas o que usa mais é esse daqui, tá? Caminhão tem uma variação, ele pode ser assim ou assim, caminhão. Trem, uma mão estendida com a palma para a lateral e a outra vem aqui na lateral, aqui, ó, como se fosse a rodinha do trem. Mas esse trem é aquele antigo, tipo Maria Fumaça, né? Então, trem. Ou então, trem, que é o mesmo sinal de metrô, a configuração de mão em 5 e é um movimento para frente, tá? Trem ou metrô é o mesmo sinal. Táxi, uma mão com a configuração como se fosse em C, a palma da mão virada para você e a outra mão vem aqui dentro dela e faz esse movimento, ó. Táxi. Aqui na apostila não tem, mas o sinal de Uber, que é um sinal novo, é o U. Aqui na testa, ó, Uber. Uber. Bicicleta, ó, as duas mãos em S e você faz como se estivesse pedalando, bicicleta. Metrô, aqui tem uma outra variação, que é esse daqui por baixo, ó, metrô. Carroça, como se você estivesse segurando e cavalgando, carroça. Helicóptero, ó, dedo de base, a outra mão vem em cima e vem fazendo um movimento, helicóptero. Balão, você vai fazer o formato como se fosse um balãozinho subindo, balão. Foguete, a palma da mão aqui virada para a lateral, a outra mão vem com essa configuração e sobe, foguete, foguete. Navio, a configuração de mão, ó, as duas palmas viradas para cima, encostado. Aí você fecha um pouquinho como se fosse realmente um barco e vai navegando, tá? Sinal de navio. Jet ski é a moto da água. Bonde, a mão com a palma virada para baixo e aqui passando embaixo, aqui, ó, com a configuração de mão em U, bonde.
Kombi é o mesmo sinal da Volkswagen, ó, o W e aqui, Kombi. Fusca, aqui vem a mão do nariz, ó, e ele faz a voltinha aqui do Fusca, da frente, né, do capô, Fusca. Ônibus biarticulado é o sinal de ônibus e como se estivesse esticando aqui ele para trás. Então, ônibus biarticulado. Meios de comunicação. Então, o sinal de comunicação, as duas mãos em configuração em C, na altura aqui do peito, e aí uma mão passa dentro da outra, ó, comunicação. Comunicar é o mesmo sinal. E quando a gente quer dizer que não está tendo uma comunicação, o sinal é esse daqui, ó, como se estivesse um batendo no outro. Então, comunicação, não tem comunicação. Libras, as duas mãos abertas, né? Uma mão fica parada, a outra mão faz a volta nela. Libras, tá? Ou esse sinal aqui também que é muito usado, como Libras ou língua de sinais. Tanto faz você fazer o movimento para frente ou para trás, tá? E eu já vi também dessa forma. Oral ou oralizado, ó, configuração de mão em 5, em frente da boca, faz o movimento circular. Surdo, no ouvido e na boca, surdo. E quando eu quero falar de surdez, é a letra R no ouvido, tá? Ouvinte, é o mesmo sinal também de ouvir. Teatro, tem esse teatro aqui, ó, com o dedo médio, você vem passando na mão como se você estivesse pintando o rosto, teatro. Ou esse teatro aqui, que é aquele de marionetes, tá? Cinema, a mão de base, tanto faz ela tá reta, fechada ou com o dedo, e a outra mão aqui, com essa configuração, faz o movimento. Cinema. Telefone. Revista ou livro. Revista eu conheço com a letra R, então uma palma da mão aberta e a outra como se você estivesse passando as páginas. E livro eu conheço de duas formas, a letra L, você passando para a lateral também como se estivesse passando as páginas, e esse daqui como se você só estivesse passando a página com a mão aberta mesmo, livro. Jornal, ó, uma mão aberta, a outra mão com a configuração em L, você vai juntar as duas e abrir, jornal. Carta, você vai fazer como se fosse o selo e colar na carta, ó, carta. Telegrama, é como se fosse rápido, né? Então, esse é o sinal de telegrama. Videocassete, como se você estivesse segurando a fita e colocando dentro do videocassete. Fax, é soletrado, né? Fax, ou então fax, para quem lembra, né, o que é um fax. Então, você coloca a folha de um lado e ele sai do outro. Televisão, as duas mãos com configuração em L, aqui em frente, e faz o movimento. Se você fizer parado, é quadro. Então, a televisão, ela tem movimento, tá? Máquina de escrever. Máquina de escrever. Aparelho de som, você faz a mesa e aqui o sinal de música, o cantor, né? Cantoria, enfim, é aqui esse sinal. Gravador, que também é um sinal antigo, né? Como se você estivesse girando a fita. Rádio. Filmador, aqui, como se você estivesse segurando a câmera. Filmadora. Computador, ó, a mão com configuração em X e a palma para frente, você vai fazer um movimento circular com as duas mãos. Computador. Internet, as duas mãos com configuração em I, você vai colocar uma em frente da outra e uma das mãos você vai dar uma volta inteira na outra e parar na mesma posição. Internet. Aparelho auditivo, a mão com a configuração em X e coloca aqui o aparelho na orelha. Agora, os filmes, né? Filme de romance. Então, esse é o sinal de filme. E o romance, ele faz aqui o amor. Amor. Ou também pode ser assim, que é de romance esse sinal, tá? Então, amor ou romance. Filme de drama. Eu não vou fazer aqui o sinal de filme sempre, porque a gente já conhece. Então, o drama seria chorar.
né? Filme de drama. Filme policial, tá? Então, o sinal de polícia ou policial é parado. E essa mesma configuração no mesmo lugar, colocando para dentro, é salário. Então, policial. Filme de terror. Faz o sinal como se estivesse com medo. Filme de terror. Filme de faroeste. Aí faz o sinal de filme e o bang bang, tá? Comédia, filme de comédia. Esse é o sinal de piada, tá? Então, como se você estivesse dando risada. Lógico, você tem que dar risada, que é a expressão. E esse é o sinal aqui, ó, como se você estivesse jogando pra fora. Piada. Filme de ficção. Faz o sinal de filme e a mão com a configuração em C e você passa em frente do seu corpo. Ficção. E filme pornográfico seria o sinal de filme e proibido. Proibido. Agora, bilinguismo. A palma da mão aberta, a outra mão em V. Você vai encostar aqui nela, na mão, e ele vai virar e descer, ó, o V, ó. Vira e desce. Bilíngue ou bilinguismo é o mesmo sinal. Língua de sinais, que é aquele sinal de Libra, serve para esse aqui também. Comunicação total. Lembra o comunicar? Dessa forma. Comunicação total é o T. Comunicação total. Língua, ó, as duas mãos com a configuração em L sai da boca e vai para frente. Língua. Língua. Aí aqui uma variação que não tem na apostila. Então, esse é sinal de língua. Sinal de linguística é o L e para em S. Linguística. E linguagem, ele vem aqui o L e para na testa. Linguagem, tá? Língua estrangeira, no sentido de idiomas, né? Ó, línguas. Pode ser com os 2 dedinhos ou com os 3, tá? Tradução, palma da mão aberta para cima, configuração de mão em V, você vai bater e virar. Tradução. E a interpretação com a mão aberta, tá? Então, intérprete ou interpretação e tradução ou tradutor, tá? Gíria é como se fosse a aspas, que é o mesmo sinal para assunto ou tema. Profissão. Esse é o sinal de profissão ou trabalho, a configuração de mão em L, palma da mão virada para baixo, trabalho ou profissão. Professor, então o P na frente, ele faz o movimento vai e volta, só uma vez. Psicólogo, a mão vai e volta também, como se fosse uma troca. Assistente social, sinal composto, ajuda. E sociedade, ó, uma mão com a configuração como se fosse um classificador de entidade, a outra mão em S, e você vai fazer o movimento em volta. Eu já vi também esse sinal assim, ó. É uma variação, tá? Então, ele começa em S e abre. Assistente social. Diretor, a mão aqui de base e a outra mão vem em cima nessa configuração, ó. Diretor. Diretor. Fonoaudiólogo, tá? Ou então esse daqui do fone é o fonoaudiólogo também. E aí, sempre que vocês forem falar de uma profissão, você tem que colocar o sinal de profissão antes, tá? Então, profissão ou profissão, tá? Então, profissão, fonoaudiologia ou fonoaudiólogo, tá? Secretária, ó, a palma da mão aberta, a outra mão vem e como se estivesse passando mensagens, secretária. Servente, como se estivesse varrendo o chão, tá? Pedreiro, tem duas formas, que é o mesmo sinal de construção. A mão fechada, uma mão fica parada e a outra vem em cima. Ou então, esse sinal aqui de construção. É o mesmo sinal para pedreiro. Então, você vai fazer profissão, pedreiro, tá? Garçom, você vai fazer como se ele estivesse segurando a bandeja e a gravatinha. Então, garçom e a gravata. Padeiro, você pode fazer esse movimento como se estivesse amassando pão, ou então profissional e pão, tá? Pão para dentro. Ou pão. Carteiro, aqui lembra do sinal de carta e entrega. Carta e entrega, carteiro.
Açougueiro é o vendedor de carne, ó, o sinal de vender. Você vem com os três dedos aqui levantados, você vai pegar o polegar e o médio e vai jogar para fora. É o sinal de vender. Então, o sinal de açougueiro é vendedor de carne, tá? No meu caso é só pele, mas é isso aqui, é carne. Pintor, aqui você faz a mão como se fosse a parede e a outra mão pintando, pintor. Pintor de quadros. A configuração de mão aqui é igual, só que aqui você vai pegar esses três dedos nessa configuração, vai encostar aqui na lateral, ó, o dedão para fora e vai fazer um movimento aqui, ó. Pintor. Pintor de quadros, no sentido de artistas, tá? E deixa eu adicionar um sinal aqui que não tem na apostila. O de arte ou artísticos ou artista, aqui, ó. Arte, ó. Esse dedo aqui de base e a outra mão vem e fecha. Sinal de arte. Empregada é o mesmo sinal de servir, tá? Então, um movimento de vai e volta na barriga. Empregada. Intérprete de Libras, o sinal é o mesmo, intérprete de Libras, né? Mecânico, ó, esse é o sinal de consertar. Então, o dedo de base fica parado e a outra mão vem como se você estivesse com a ferramenta e gira em volta dele. Esse é o sinal de conserto ou consertar. Então, o sinal de mecânico é o sinal de conserto de carro. Encanador, conserto de cano. Policial, que nós já vimos. Médico, ó, configuração de mão em X, médico. Enfermeira é a cruz na testa aqui, tá? Então, o dedo em pé e deitado. Ou também aqui na lateral, ó, configuração de mão assim. E faz o vai e volta. Veterinário é o médico de cachorro. Médico, cachorro, sinal composto. Vendedor, é o sinal que a gente já mostrou, ó, vender ou vendedor é o mesmo. Cantor, esse é o sinal de cantor, ou com uma mão só ou com as duas. Lavrador, ó, configuração de mão em 5, e aí você vem como se estivesse arando a terra, lavrador. Advogado, configuração de mão com o dedo indicador apontado e aqui na altura do pescoço, advogado. Motorista, você vai fazer o sinal aqui no ombro, ó, com essa configuração de mão, aqui no ombro e o carro, tá? Piloto de avião, você vai fazer o sinal como se fosse o carro e o avião. Aeromoça, o sinal da bandeja e o avião. Bombeiro, ó, a configuração de mão em 4, você vai encostar aqui no nariz e vai subir pela cabeça, ó, bombeiro. Esse sinal também é o sinal do livro de Romanos, tá? Digitador. Dentista, é como se estivesse escovando o dente. Então, lembra sempre de colocar profissão, dentista. Monitor, como se fosse professor, só que com M. E esse sinal também eu já conheci ele como mentor, tá? Ou mestre também, o mesmo sinal, mestre. Ou monitor é um ajudante, é o sinal de ajudar, professor. Então, ajudante de professor. Ator, é a configuração de mão em A aqui na lateral da bochecha, como se você estivesse rodando um filme. Ator. Fotógrafo, é o mesmo sinal de foto. Chefe, configuração de mão em R na testa para frente. Então, para cima é senhor, para frente é chefe. Arquiteto, você vai fazer a configuração de mão como se fosse uma rua e aqui passando a régua. Arquiteto. Banco, lugares públicos agora, tá? Ó, banco, ó, a mão com os dedos fechados aqui no pescoço. Banco. E aí eu vou acrescentar um sinal novo também, que é o sinal de Pix. É a letra P e a outra mão como se estivesse virando a chave. É o sinal de Pix. Cadeia é a casa e a prisão. Prisão.
Hotel e motel, ó. Mão de base aqui estendida, hotel. Essa mão com essa configuração, só que você estende ela para frente, ela fica dessa forma encostada, sem nenhum movimento. E o sinal de motel, ele dá umas batidinhas para frente, tá? Então tem essa diferença. Supermercado, como se você estivesse segurando ali o carrinho de supermercado. Farmácia, casa de remédios. Esse é o sinal de remédio, tá? Tem esse sinal e tem esse daqui também que é o de comprimido. Mas esse daqui é usado para farmácia. Então, casa do remédio. Hospital, casa e a cruz na testa. Ou então só aqui. Geralmente usa só a cruz na testa. Igreja, que vocês já conhecem, casa e cruz. E tem uma variação nova agora de igreja cristã, né? Que seria casa de salvação. Então, o sinal de salvação é aqui, ó, com a mão aberta, o dedão encostado. Você abre e fecha do outro lado. Então, essa nova variação de igreja é a casa de salvação. Rodoviária, a mão aqui como se fosse o telhado, a outra mão em R e vai e volta, rodoviária. Escola, casa de estudar. Faculdade, configuração de mão em F, faculdade. Universidade é o mesmo movimento, só que a configuração de mão é em U, universidade. Restaurante, configuração de mão em R, de um lado da boca e depois do outro, restaurante. Lanchonete, aqui como se você estivesse segurando um lanche e levando à boca, lanchonete. Padaria, casa do pão. Aeroporto, mão de base com a palma para baixo, o avião vem e pousa aqui, aeroporto. Prefeitura, casa do prefeito, ó, configuração de mão aqui com os 3 dedos abertos e ele abre e fecha. Então, só esse sinal aqui seria prefeito, aí você vai colocar o gênero. É um homem, um prefeito? Então, prefeito. Então, a prefeitura é casa do prefeito. Palácio, no sentido de palácio do governo, seria casa do governo, a faixa aqui do governo. Tribunal, ó, a configuração de mão dessa forma, palmas para baixo e sobe e desce. Lembrem da balancinha da justiça. Esse sinal serve para tribunal, juiz, juízo, justiça, tá? E essa mesma configuração de mão, se você fizer um movimento para frente e para trás, é o sinal de planejar, planejamento, organização, tá? Então, justiça e planejamento. Feira, configuração de mão aqui como se fosse a base e eu coloco aqui como se estivesse sustentando a barraca, feira. Feira hippie, a gente faz as barracas e o paz e amor. Fábrica, as 2 mãos em S e vai e volta, como se fossem as engrenagens. Então, serve para fábrica e indústria. Loja, aqui na apostila ele faz a loja dessa forma, como se abrisse uma porta. Mas aqui nós usamos esse sinal, a mão de base com a palma para baixo e o L vem em cima, loja. Ou também uma outra variação, loja, tá? Shopping, ele dá um sinal parecido com um computador, mas aqui em Indaiatuba se usa esse sinal, ó, SH, shopping. Sala de aula, você vai desenhar a sala ali, o quadrado de estudar. Aluno, aqui ele dá pessoa que estuda, mas tem um sinal específico para aluno, que é a letra A aqui na lateral, alunos ou aluno. Lápis, borracha, a mão de base e a outra como se estivesse apagando aqui. Caneta, caderno ou livro. Então, você fecha e abre. Régua, você vai desenhar ali o retângulo da régua e fazer o sinal como se fosse arquiteto, como se estivesse fazendo o risco da régua. Lápis de cor, né? Esse sinal de cor ou cores. Cola, tesoura, apontador, o dedo aqui de base, a outra mão com a configuração em 5 nessa posição e aponta, como se estivesse girando mesmo o apontador.
Mochila, ó, a configuração de mão como se fosse um joinha e você vem aqui e segura a mochila. Uma mão só é bolsa, duas mãos é mochila. Prova ou exame. Prova, tá? Uma mão parada e a outra passa em frente, ou então prova, prova. Redação, a mão de base parada e a outra como se estivesse escrevendo, redação. Matemático, as duas mãos com a configuração em 4, palmas para baixo, uma mão bate em cima da outra, matemática. Português, ó, configuração de mão em C e faz esse movimento aqui encostado no corpo, português, para baixo. Ciências. Geografia, que ele faz o sinal de mundo, mas também tem esse sinal de geografia. Estudos sociais, é o mesmo sinal de sociedade, ó, sociedade. História, também serve esse sinal para lembrar ou lembrança. Educação física, lembra do polichinelo, educação física. E educação artística, que é aula de artes, né? Aqui você faz como se estivesse fazendo uma pintura. Química, as duas mãos como se fosse um joinha e esse movimento aqui, química. Sinal de educação, ó, configuração de mão em L, você vai passar em todo o ombro até o braço. Educação ou educado. E mal educado, é como se você estivesse falando que não tem educação, tá? E educação no sentido de ensino é esse daqui, ó. É o mesmo sinal para ensinar. Nota ou boletim, ó, como se você estivesse colocando a nota e os números, a quantidade. Quantos? Nota. Somar, ó, vem com as duas mãos abertas e soma aqui, somar. Subtrair ou descontar, o sinal é como se fosse retirando, removendo. Dividir, ó, configuração de mão em L, uma mão vem em cima da outra e retira, dividir. E multiplicar, multiplicar, faz o xizinho. Sinal de juros é o J e sobe como se estivesse circulando, juros. Porcentagem, configuração de mão dessa forma, e você vai fazer a bolinha da porcentagem em cima e embaixo. Porcento, porcentagem. Curso, mão de base com a palma da mão para baixo, a outra mão com a configuração em C, curso, tá? Formatura ou formação, as duas mãos abertas, uma está um pouco à frente da outra e você vai fazer esse movimento, ó. Vai e volta, ó. Só aqui para frente. Formação ou formatura. E o diploma, você vai fazer o sinal de formação e o quadro, tá? Sinal de problema, que também serve para problema de matemática, é o mesmo sinal de problema, ó, problema. Então, é diferente do sinal de dividir. O dividir você faz uma vez só, o problema não, você repete, problema. Reunião, aqui ele dá duas variações, a configuração de mão em R, com a palma para frente, uma encostada na outra, você vai fazer uma volta inteira e parar do outro lado. Esse sinal também é usado para reino, a gente usa muito no contexto cristão religioso, né? Reino de Deus. Então, a gente pode fazer no alto também. Ou reunião, que é usada aqui, a configuração de mão em X, uma de frente para a outra aqui, próximo do rosto, faz esse movimento, reunião. Aprovado, passou direto, ó. Aprovado, aprovado. Jardim de infância, então, escola, né, estudo para crianças, né? Vou fazer aqui a babinha ou só a criança. Primeiro grau, né? Então, alguns sinais aí que vão demonstrar a série. Então, vamos lá. Aqui, essa parte do braço, que vem do cotovelo até aqui, ela vai dizer as séries do ensino fundamental. E aqui, dessa parte do ombro até o pescoço, o ensino médio. Então, se eu quero falar o ensino fundamental, eu começo aqui do primeiro até o nono. Aí faz primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E o ensino médio do primeiro ao terceiro.
Então, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio, tá? Pós-graduação, aqui ele faz o sinal de faculdade superior. E também eu conheço aqui a mão de base com a palma para baixo e eu venho com o P e o S para cima. Pós. Mestrado, a mesma coisa, o M para cima. E aqui ele dá a variação do M superior, tá? Esportes. Essa configuração de mão como se fosse um joinha, você faz um movimento assim para frente. É o mesmo sinal de futebol. Esportes. Corrida. Natação, ó, uma mão estendida para frente, a outra vem aqui atrás como se estivesse nadando. Natação. Vôlei. Basquete, você bate a bola e joga na cesta. Basquete. Campeonato, ó, o X para baixo, campeonato. Futebol de campo, futebol e o campo. Ó, configuração de mão em C, o campo. E o futebol de salão é o futebol e a configuração de mão em 5 e um vem de encontro ao outro, futebol de salão. Ok, pessoal, nós encerramos por hoje aqui na página 80. Até a próxima. Tchau!